de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Drogas, de Wilson Roberto Paulino. Apresentação. Esse filme é uma droga. Essa droga de time jamais será campeão. Frases semelhantes a essas você já deve ter ouvido muitas vezes. Por isso, você já deve estar cansado de saber o significado do termo droga na linguagem popular. É sinônimo de coisa chata, ruim, de baixa qualidade. Mas de onde vem essa palavra tão usada hoje em dia? Vem do holandês antigo drug e significa folha seca. E você sabe por quê? É que antigamente muitos medicamentos eram preparados utilizando-se folhas secas de plantas diversas. Hoje, na linguagem médica, uma droga é qualquer substância capaz de produzir alterações no organismo de maneira a modificar a atividade dos órgãos ou o comportamento do indivíduo. Esse livro foi escrito com o objetivo de informar o leitor sobre as principais drogas psicotrópicas e seu mecanismo de ação no corpo humano, procurando estimulá-lo a refletir sobre o tema. A questão das drogas é obviamente muito complexa e ampla, mas a informação adequada é fundamental para que uma pessoa possa se situar satisfatoriamente diante delas. Assim, o texto foi desenvolvido em linguagem simples e didática e reforçado por ilustrações e leituras adicionais que incluem depoimentos e artigos extraídos de revistas e jornais diversos, além de inúmeras curiosidades associadas ao consumo de drogas atualmente e em outras épocas. Agradecemos antecipadamente as observações e sugestões que nos foram enviadas no sentido de tornar este livro mais útil e proveitoso. O autor. Índice. Introdução. CD1. 1. As drogas psicotrópicas. CD2. 2. As drogas no mundo moderno. CD3. 3. Como atuam as drogas psicotrópicas. CD4. 4. As drogas depressoras do SNC. CD5. 5. As drogas estimulantes do SNC. CD6. 6. As drogas perturbadoras do SNC. CD7. 7. A prevenção ao uso de drogas. CD8. CD1. Faixa 1. Introdução. Adolescência, uma fase de desafios. A palavra adolescente vem do latim adolescere, que significa crescer, tornar-se jovem.
A adolescência é o período da vida humana que se inicia ao redor dos 10 ou 12 anos de idade e se estende mais ou menos até os 20 anos. Esse período começa com a puberdade, momento em que a pessoa se torna capaz de reproduzir a espécie, e termina quando a pessoa atinge um certo grau de maturidade física e psíquica. Muito se escreveu sobre a adolescência e, segundo muitos pesquisadores, ainda há muita coisa a se saber sobre essa fase. Desde os tempos do filósofo grego Sócrates, 470 a.C., 399 a.C., tem-se procurado identificar as características do adolescente. Em sua época, Sócrates considerava que os jovens rebelam-se contra a autoridade e não respeitam os mais velhos, contradizem seus pais, cruzam as pernas e tiranizam seus mestres. Já Aristóteles, 383 a.C., 322 a.C., outro filósofo grego, escreveu que os adolescentes são cheios de esperança por não haverem sofrido muitos desenganos e se comprazem na convivência, valorizando mais que as pessoas de outras idades a amizade e o companheirismo, já que buscam mais o amigo do que interesse. Escreveu também que tudo fazem com excesso, se amam, se odeiam, se, enfim, agem, o fazem com veemência. Como se nota de uma maneira geral, parece que os adolescentes dos nossos dias continuam mais ou menos parecidos com aqueles de antigamente. Embora as opiniões sobre os adolescentes sejam muitas vezes conflitantes, uma coisa parece certa. A adolescência é uma fase de grande dinamismo caracterizada por uma série de transformações no organismo, tanto no plano físico como no plano psíquico. Nessa fase, que alguns chamamos de fase das indagações, a função reprodutora desperta, iniciando o indivíduo na busca do companheiro do sexo oposto. A pessoa passa por um desmame psicológico em relação ao lar, muitas vezes acompanhado por atitudes de oposição aos pais ou a outros adultos. O indivíduo começa sua caminhada no mundo dos adultos desenvolvendo uma preocupação cada vez maior quanto a seu futuro profissional e consequente papel na sociedade em que vive. Os horizontes do pensamento alargam-se e a afetividade tem uma especial influência no comportamento. Não são poucos os desafios que se colocam à frente do adolescente. Como reagir às grandes modificações que acontecem no organismo? Muitos sentem uma certa desorientação em relação à sua aparência. Como se colocar diante das pressões dos pais, dos amigos, da escola e de suas próprias necessidades? Algumas pesquisas indicam que o medo do fracasso, principalmente o escolar, e a impossibilidade de fazer o que se quer estão entre as situações que podem gerar frustrações capazes de conduzir o jovem a comportamentos agressivos ou de recusa ao que se pede ou se espera dele. Como se situar diante de situações novas, como, por exemplo, os primeiros contatos com indivíduos do sexo oposto? Qual o caminho a ser seguido numa sociedade que muitas vezes não respeita os direitos mínimos dos seus cidadãos? Que profissão escolher numa sociedade tecnológica e cheia de competições em que muitas vezes os fins justificam os meios, sejam eles éticos ou não? Como trabalhar com as tensões geradas por uma sociedade em que os próprios adultos comumente sucumbem desiludidos? A adolescência é de fato um período de desafios, inquietações e turbulências. E é principalmente nesse momento em que a pessoa se vê diante de tantos obstáculos, nesses momentos em que tenta achar o seu rumo na vida, que normalmente entra em contato com outro grande desafio, o mundo das drogas. É o momento em que surgem a fumaça que relaxa, a picada que dá prazer, a bola que afasta o cansaço, a pílula que tranquiliza, o pó que realça a vida, o cheiro que dá alegria, o chá que faz viajar, entre outras coisas. Serão as drogas o caminho mais fácil para resolver ou pelo menos aliviar os problemas típicos dessa fase? Se você acha que não, por que tantas pessoas são impelidas a experimentá-las ao menos uma única vez, mesmo que seja por mera curiosidade? Valerá isso a pena? O mundo das drogas é muito complexo e amplo, e se trata de um mundo real presente no dia a dia de cada um de nós. Este livro pretende levar até você as informações básicas sobre as principais drogas e a sua ação no organismo humano, porque a informação, embora sozinha não baste, é fundamental para que você possa, de fato, tomar uma posição consciente diante de mais esse desafio. CD 2. Faixa 1. Índice 1.
As drogas psicotrópicas. Faixa 2. Desde quando o homem usa essa droga? Faixa 3. Questões propostas. Faixa 4. Faixa 2. 1. As drogas psicotrópicas. O pensamento, a memória, os sentidos e a inteligência são, entre outros, fenômenos que sempre intrigaram o homem. Alguns povos antigos atribuíam essas aptidões a órgãos como o fígado e o coração. Alguns chegavam mesmo a acreditar que esses poderes eram comandados por determinados deuses. Mas com o avanço da ciência, pouco a pouco, o homem foi descobrindo o verdadeiro responsável por essas e outras manifestações de vida do organismo, o cérebro. O cérebro é formado por bilhões de células nervosas chamadas de neurônios. Essas células são verdadeiras obras-primas da natureza. Nenhuma outra célula do corpo pode ser comparada a elas em relação à complexidade de forma ou de função. Quando nascemos, o estoque de células nervosas já se encontra perfeitamente pronto no organismo e, desde então, essas células nunca mais são produzidas. Por isso, a massa de células nervosas presentes no indivíduo representa o que ele tem de mais precioso. A saúde física, mental e emocional de uma pessoa depende fundamentalmente do bem-estar dessas células. Mas células assim tão importantes e tão ativas precisam ser bem abastecidas. É o sangue que se encarrega de transportar até o cérebro as substâncias que ele necessita. Entre elas destacam-se a glicose e o gás oxigênio. A glicose é o combustível das células nervosas. O oxigênio permite que a glicose seja bem queimada de maneira a fornecer a energia necessária para a atividade cerebral. Cerca de 1/5 de todo o oxigênio que respiramos vai para o cérebro. Nenhum outro órgão usa tanto oxigênio e é tão prejudicado pela falta desse gás. O sangue, porém, não entra em contato direto com o cérebro. Entre eles existe uma delicada barreira química que normalmente permite apenas a passagem das substâncias úteis para a atividade das células nervosas. Substâncias maléficas são geralmente barradas, mas algumas substâncias conseguem enganar essa barreira natural e penetram no cérebro, alterando o seu funcionamento normal. São as drogas psicotrópicas. O termo psico é relativo à mente, espírito, e trópico significa ter atração por. Faixa 3. Desde quando o homem usa essas drogas? O uso das drogas psicotrópicas vem de longe. Há até quem suponha que muitos desenhos e pinturas encontrados nas cavernas dos nossos antigos ancestrais tenham sido inspirados durante transes provocados por algumas dessas drogas nos artistas primitivos. Muitos povos viam algumas dessas drogas como verdadeiros presentes dos deuses. A coca, planta da qual se extrai a cocaína, era sagrada para os incas. O peyote era a carne dos deuses para os astecas, e os derivados da maconha eram descritos na Índia como guias celestiais ou destruidores de mágoas. A descoberta dessas substâncias foi, em muitos casos, provavelmente um mero acidente. Estimulados pela fome, os nossos ancestrais comiam praticamente tudo o que encontravam pela frente: raízes, folhas, flores, sementes, cogumelos, etc. Não é difícil imaginar que, algumas vezes, essa salada provocasse neles ânsias de vômitos, convulsões e outros males. Outras vezes, porém, eles devem ter se sentido mais fortalecidos e, portanto, mais dispostos a enfrentar a dura jornada do seu dia a dia. Às vezes, desligavam-se do seu medo natural, da sua ansiedade e do seu sofrimento, e provavelmente também não era raro serem acometidos de alucinações, como visões celestiais que lhes alimentavam a alma. Lentamente, os nossos antigos parentes foram aprendendo a reconhecer naquela salada os ingredientes responsáveis por cada uma daquelas manifestações. Alguns mais curiosos e observadores passaram a se dedicar com mais afinco ao estudo das propriedades daquelas plantas. O conhecimento que foram adquirindo foi então se acumulando cada vez mais de geração a geração. Dessa maneira, tornaram-se cada vez mais capacitados para realizar curas e aliviar as dores dos seus companheiros. Foram então adquirindo status de feiticeiros e de sacerdotes à medida que a religião ia se fortalecendo entre eles. Assim, com o tempo, drogas diversas foram sendo assimiladas pelos costumes e hábitos dos povos antigos, integrando as pessoas principalmente por ocasião das festas e dos rituais religiosos.
Enquanto foram utilizadas por esses povos com tal finalidade, não há indícios de que tenham representado um perigo sério para a harmonia dos grupos. O consumo estava sob controle e normalmente era acompanhado por uma aura de coisa sagrada, de origem divina. O Império Azteca e a carne dos deuses. O ano é 1519. Acompanhado por cerca de 600 homens, desembarca no México um jovem de 34 anos chamado Fernão Cortés. É o início da conquista e da destruição de um dos mais deslumbrantes impérios que o mundo conheceu, o Império Azteca. Ouro, prata, tecidos finos e cidades esplendorosas provocaram a admiração e a cobiça dos conquistadores espanhóis. Em compensação, os sacrifícios humanos e a devoção a deuses diversos, práticas comuns na cultura azteca, não agradaram nem um pouco. Como também não agradou a observação de que os índios tinham verdadeira veneração por certas plantas, entre elas um cacto chamado de peyote, considerado por eles a carne de deuses, e que foi imediatamente batizado pelos sacerdotes espanhóis de raiz diabólica. A colheita do peyote, ou peiote, era cercada do mais alto respeito. Rezas, jejuns e abstinências sexuais eram fundamentais para garantir a pureza de espírito daqueles que iam colher a carne dos deuses. Não podiam faltar também incensos e flechadas para todos os lados, com a finalidade de afastar os maus espíritos. Após a colheita, a planta era cortada em fatias que, apesar do gosto desagradável, eram comidas prazerosamente em cerimoniais que avançavam madrugada adentro ao som dos tambores e de muitas orações. Depois da cerimônia em que julgavam terem entrado em contato com entidades divinas, os índios retornavam ao trabalho sem apresentar nenhuma consequência desagradável. Hoje em dia, os cientistas conseguiram isolar do cacto a substância considerada responsável pelas visões celestiais, a mescalina. Essa substância, inclusive, pode ser produzida em laboratório, de maneira que as pesquisas dos seus efeitos no organismo atualmente dispensam o uso do cacto peyote. Pesquisadores diversos confirmaram a propriedade que a mescalina tem de gerar essas visões, mas também descreveram sintomas como náuseas, tonturas e insônias que não podem ser propriamente chamadas de sensações divinas. Um desses pesquisadores, Aldous Huxley, afirmou que há uma minoria que apenas encontra nessa droga o inferno e o purgatório. Que se pode realmente encontrar o inferno e o purgatório, não restam dúvidas. O que não se tem certeza é que isso aconteça exatamente com uma minoria. Faixa 4. Questões propostas. 1. O que é uma droga na linguagem médica? 2. Qual o órgão do corpo humano responsável, entre outras funções, pelos sentidos e pela memória? Como se chamam as células que formam esse órgão? 3. O que você entende por drogas psicotrópicas? 4. Explique por que, em algumas tribos indígenas, os feiticeiros têm um prestígio semelhante ao do próprio chefe. 5. Entre os indígenas, o uso de plantas ou de cogumelos produtores de drogas psicotrópicas normalmente não representa um perigo sério para a harmonia do grupo. Por quê? CD 3. Faixa 1. Índice. 2. As drogas no mundo moderno. Faixa 2. Uso e abuso de drogas. Faixa 3. A dependência física. Faixa 4. A dependência psíquica. Faixa 5. Questões propostas. Faixa 6. Faixa 2. 2. As drogas no mundo moderno. Miséria e riqueza, honestidade e corrupção, fome e consumismo desenfreado, solidão no meio da multidão. Esses e outros contrastes, também relativamente comuns em outras épocas, talvez nunca tenham sido tão intensos e tão claros como nos dias de hoje. A estrutura de nossa sociedade tem conduzido muitas pessoas ao anonimato e ao isolamento no mundo das comunicações. É próprio da natureza humana a busca da felicidade, a fuga de ambientes pouco hospitaleiros, a tentativa de se evitar situações desagradáveis ou dolorosas. Mas provavelmente nunca se falou tanto em estresse, subnutrição, condições precárias de vida, ambientes competitivos, tensão social, desemprego, insegurança, consumismo, frustração, necessidade de status social, etc.
Nesse cenário não é difícil entender porque algumas pessoas se deixam contaminar com a fantasia de uma busca fácil e rápida para a solução de seus problemas. E assim, essas pessoas penetram no estranho mundo das drogas psicotrópicas. Afinal, angústia, tristeza, sonolência, insônia, tensão, cansaço e melancolia são coisas facilmente afastadas por algumas dessas drogas. E outras delas parecem ser o caminho mais fácil para se penetrar no mundo de sonhos, de delírios celestiais. Muitos são os fatores que podem colocar uma pessoa a ficar mais sujeita ao uso de drogas. Entre elas podemos citar falta de informações corretas sobre os efeitos das drogas, fácil acesso às drogas, descontentamento com a realidade da família ou da sociedade em que vive, busca de sensação de segurança ou de euforia, simples curiosidade, desejo de ser aceito em um grupo, saúde deficiente. Leitura de quadro. Elvis Presley. Alguns artistas vítimas de estresse ou de frustrações profissionais, entre outros fatores, podem acabar tornando-se usuários de drogas. Elvis Presley, considerado o rei do rock and roll, morreu em 1977 de problemas cardíacos, segundo o atestado de óbito oficial. Mas em seu corpo foram encontrados vários tipos de medicamentos, como as anfetaminas ou bolinhas. Muitos médicos supõem que esses medicamentos tenham sido os principais responsáveis pela morte do cantor. Faixa 3. Uso e abuso de drogas. Muitas drogas psicotrópicas foram e ainda são bastante utilizadas com finalidade terapêutica, isto é, com a finalidade de aliviar ou curar doenças. No passado, o álcool foi largamente empregado como anestésico, apesar do fato das doses necessárias para provocar insensibilidade numa pessoa aproximarem-se perigosamente daquelas capazes de levar o indivíduo à morte. A cocaína também foi muito usada como anestésico local em pequenas cirurgias. E mesmo hoje em dia, a morfina é muitas vezes aplicada como analgésico, que alivia a dor em pacientes que sofrem de câncer, por exemplo. Os calmantes ainda têm no mundo um valor terapêutico reconhecido, não oferecendo maiores problemas quando corretamente utilizados com o necessário acompanhamento médico. É possível, portanto, o uso moderado de algumas drogas psicotrópicas, mas qualquer descontrole nesse uso pode deixar a pessoa sujeita ao abuso e torná-la dependente da droga. Mas o que significa dependência? Trata-se de um estado em que o organismo, submetido ao uso periódico ou contínuo de certas drogas, passa a necessitar física e ou psiquicamente do seu uso. Vamos então considerar separadamente os dois tipos básicos de dependência, a física e a psíquica. Essa separação terá apenas finalidade didática, uma vez que esses dois aspectos da dependência estão tão fortemente associados que atualmente não se costuma considerá-los separadamente. Faixa 4. A dependência física. Quando a dependência física existe, o organismo se encontra de tal maneira adaptado à droga que passa a necessitar dela tanto quanto necessita, por exemplo, de água ou de vitaminas. Nesse caso, a retirada brusca da droga provoca a chamada síndrome de abstinência, uma situação em que a pessoa, independentemente de sua vontade, sofre alterações no funcionamento do organismo. Essas alterações, às vezes, são tão graves que podem levar o indivíduo à morte. A abstinência do álcool, por exemplo, provoca problemas cardiovasculares, ansiedade e um estado de confusão mental conhecido como delirium tremens, em que a pessoa apresenta tremores generalizados, como nas mãos e na língua, além de alucinações, febre e colapso circulatório, o que pode acarretar a morte. O trecho a seguir foi extraído do livro As Drogas e a Mente, de Robert S. DeHoop. Esse trecho é um relato do padecimento imposto pela síndrome de abstinência em uma pessoa com dependência física de morfina ou heroína. O inferno da dependência. 12 horas após a última dose de morfina ou de heroína, o viciado principia a dar sinais de crescente desassossego. Sobrevém-lhe uma sensação de fraqueza, começa a bocejar e a suar, tudo isso ao mesmo tempo, enquanto uma agudilha constante lhe pinga dos olhos e lhe escorre do nariz, e cujo efeito ele compara à água quente que lhe enche a boca. Durante umas poucas horas ele cai num sono agitado, conhecido entre os viciados como gana de dormir. Ao acordar, 18 ou 24 horas após a última dose da droga,
o viciado começa a entrar nas profundidades mais baixas de seu inferno pessoal. Os bocejos podem tornar-se tão violentos que quase lhe deslocam a mandíbula. Do seu nariz pinga o muco ou a guadila, ao passo que dos olhos lhe gotejam copiosas lágrimas, as pupilas alargam-se ao máximo, o cabelo se enrijece na pele e esta fica fria e toma o aspecto típico de carne de ganso, que na gíria dos viciados é chamada de peru frio, designação desta aplicada também ao tratamento do vício por meio da súbita supressão da droga. Agora, para aumentar as misérias do viciado, as suas entranhas principiam a agir com fantástica violência, grandes ondas de contrações sacodem as paredes do estômago, causando vômitos explosivos, geralmente manchados de sangue. Tão extremo é o peritautismo, movimento dos intestinos, que a superfície do abdômen apresenta elevações, calombos e nós, como se um bolo de serpente se engalfinhasse debaixo da pele. A dor de barriga é forte e tende a aumentar depressa. Sobrevêm constantes diarreias, podendo o número de idas à privada chegar a 60 vezes com descargas liquefeitas. 36 horas após a última dose da droga, o viciado apresenta um aspecto verdadeiramente medonho. Num esforço desesperado para afrontar os calafrios que lhe percorrem o corpo, ele se enrola em tudo quanto é cobertor que possa encontrar. Todo o seu corpo é sacudido por crispações e então ele esperneia e dá pontapés involuntariamente, atitude essa que deu nascimento à expressão chutar o vício. Durante o período da suspensão da droga, o infeliz viciado não consegue dormir nem descansar. As câimbras musculares o obrigam a revirar-se incessantemente na cama. Por fim, ele se levanta e começa a andar de um lado para outro até que se estira no assoalho. A não ser que seja um indivíduo excepcionalmente forte, começa a encher de gritos o ar. O suor contínuo e abundante acaba molhando tanto a roupa da cama como o colchão. Todo sujo, de barba crescida, despenteado, emporcalhado com seus vômitos e as suas fezes, o viciado apresenta nesse período uma aparência quase subhumana. No processo de desintoxicação do doente, os hospitais bem equipados procuram diminuir os trágicos efeitos que surgem em consequência da dependência física. Assim, a própria droga ou medicamentos semelhantes são fornecidos em doses suficientes para evitar esses dolorosos efeitos. Pouco a pouco, porém, o fornecimento da droga vai sendo suspenso até que o organismo fique finalmente livre da dependência física. Faixa 5. A dependência psíquica. Você conhece algum viciado em comer capim ou tomar antibiótico? Certamente não. Uma pessoa só poderá se viciar em alguma coisa que lhe traga algum prazer, e as drogas, como vimos, podem eliminar tristeza, melancolia, angústia, etc., além de provocar sensações divinas. Quando a pessoa sentir a falta do prazer que a droga lhe proporcionava e se torna insatisfeita, ansiosa ou frustrada, pode-se estabelecer a chamada dependência psíquica. A dependência psíquica existe quando o indivíduo é dominado por uma vontade quase incontrolável de obter a droga a qual se habituou. Sem ela, a ansiedade aumenta e a pessoa normalmente tem uma forte sensação de mal-estar, fato que caracteriza o que alguns chamam de fissura. Quando existe dependência psíquica sem dependência física, como ocorre com a maconha, a síndrome de abstinência é menos grave e geralmente não surge problemas maiores com o organismo. Entretanto, a dependência psíquica é considerada a mais difícil de se tratar, uma vez que envolve aspectos psicológicos que prendem o indivíduo a muitos dos fatores que o levaram ao consumo da droga. De fato, não é difícil o indivíduo passar por um tratamento e, depois de desintoxicado e livre da dependência física, voltar a procurar a droga por não ter conseguido se livrar da dependência psíquica. O tabaco, cigarro comum, provoca dependência física relativamente fraca, mas considerável dependência psíquica. É principalmente por causa da dependência psíquica que alguns consideram o vício de fumar um dos mais difíceis de serem abandonados. Faixa 6. Questões propostas. 1. Cite 5 motivos que podem levar atualmente uma pessoa a usar uma droga psicotrópica. 2. É possível o uso moderado de drogas psicotrópicas com finalidade terapêutica? Explique. 3.
Quando se diz que uma pessoa apresenta dependência física em relação a uma determinada droga? 4. O que você entende por síndrome de abstinência em relação a uma droga? 5. O cigarro comum, entre outras drogas, pode desenvolver uma considerável dependência psíquica em seus usuários. O que significa isso? 6. Explique por que uma pessoa viciada em uma determinada droga, mesmo após tratamento e desintoxicação, pode continuar sentindo uma forte atração por essa droga, independente da sua vontade. CD 4. Faixa 1. Índice 3. Como atuam as drogas psicotrópicas? Faixa 2. Questões propostas. Faixa 3. Faixa 2. 3. Como atuam as drogas psicotrópicas? As drogas psicotrópicas, também chamadas de psicoativas, atuam sobre o sistema nervoso central ou simplesmente SNC. O cérebro é um dos órgãos desse sistema. Juntamente com o bulbo e o cerebelo, o cérebro faz parte do encéfalo, a massa nervosa situada no interior da caixa craniana. E o conjunto formado pelo encéfalo mais a medula espinhal é o que se chama de Sistema Nervoso Central, SNC. Assim temos, Sistema Nervoso Central é igual encéfalo, composto de cérebro mais bulbo mais cerebelo, mais medula espinhal. Algumas drogas psicotrópicas atuam deprimindo, isto é, diminuindo a atividade das células nervosas. O indivíduo fica então desligado, grogue, devagar, meio alheio ao que acontece ao seu redor. Essas drogas são chamadas de depressores da atividade do SNC. Outras drogas psicotrópicas, de modo contrário, atuam estimulando, isto é, aumentando a atividade das células nervosas. O indivíduo fica então ligado ou elétrico. Essas drogas são chamadas de estimulantes da atividade do SNC. Mas existem também algumas drogas que perturbam ou desgovernam a atividade das células nervosas, fazendo com que a pessoa fique doidona e passe a perceber as coisas de maneira distorcida, esquisita ou deformada. Essas drogas responsáveis pelas viagens de seus usuários são chamadas de perturbadores da atividade do SNC. Assim, basicamente, as drogas psicotrópicas podem ser classificadas em 3 grandes grupos: depressores, estimulantes e perturbadores da atividade do sistema nervoso central. Na tabela abaixo você conhecerá os principais exemplos de cada um desses 3 tipos. Tipos de drogas psicotrópicas ou psicoativas. Depressores: álcool, solvente ou inalantes, sedativos ou calmantes, opiáceos. Estimulantes: cocaína, anfetaminas, nicotina. Perturbadores: mescalina, maconha, LSD, cogumelos e plantas alucinógenas. Essas drogas e seus efeitos serão estudados nos próximos capítulos. Mas antes, observe a tabela de drogas mais usadas, que se refere a uma pesquisa do CEBRID, Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas, realizadas em 1989. Trata-se de uma pesquisa de drogas sobre o uso na vida, isto é, que considera aqueles que experimentaram a droga pelo menos uma vez na vida. Nessa pesquisa não foram considerados o álcool e o tabaco, cigarro comum. E para que você entenda melhor, embora venhamos a estudar logo adiante, as anfetaminas são as chamadas bolinhas e os ansiolíticos estão no grupo dos calmantes. Drogas mais usadas na vida por estudantes de primeiro e segundo graus em 17 cidades brasileiras em 1989. CEBRID, 1989. Capitais e drogas mais usadas, com uma observação, com exceção do álcool e tabaco. Rede estadual: Belém. A primeira, solventes. Segunda, ansiolíticos. Terceira, anfetaminas e maconha. Observação: são citadas 2 drogas toda vez que a diferença percentual de uso entre elas for menor ou igual a 0,2%. Belo Horizonte: primeira, solventes. Segunda, ansiolíticos. Terceira, maconha, anfetaminas.
Brasília, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira maconha. Curitiba, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira anfetaminas. Fortaleza, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira maconha, anfetaminas. Porto Alegre, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira anfetaminas, maconha. Recife, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira anfetaminas. Rio de Janeiro, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira anfetaminas. Salvador, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira anfetaminas. São Paulo, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira anfetaminas e maconha. Capitais, rede particular. Brasília, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira maconha. Curitiba, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira anfetaminas. Fortaleza, primeira solventes, segundo ansiolíticos, terceira anfetaminas. São Paulo, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira maconha. Interior, rede estadual. Bauru, São Paulo, primeira solventes, segundo ansiolíticos e anfetaminas, terceira maconha. Catanduva, São Paulo, primeira solventes, segundo anfetaminas, terceira maconha e ansiolíticos. E.S. Pinhal, São Paulo, primeira solventes, segunda maconha, terceira ansiolíticos, anfetaminas. Guarapuava, Paraná, primeira solventes, segunda ansiolíticos, terceira anfetaminas. Piracicaba, São Paulo, primeira solventes, segundo maconha, terceira ansiolíticos. Ponta Grossa, Paraná, primeira solventes, segundo ansiolíticos, terceira anfetaminas. Santos, São Paulo, primeira solventes, segunda anfetaminas e ansiolíticos, terceira maconha. Faixa 3. Questões propostas. Quais são os órgãos que compõem o sistema nervoso central do homem? 2. O que são drogas depressoras do sistema nervoso central? 3. O que são drogas estimulantes do sistema nervoso central? 4. O que são drogas perturbadoras do sistema nervoso central? Cite 2 exemplos. CD 5. Faixa 1. Índice. 4. As drogas depressoras do SNC. Faixa 2. O álcool. Faixa 3. Os solventes ou inalantes. Faixa 4. Os sedativos ou calmantes. Faixa 5. Os opiáceos, morfina e heroína. Faixa 6. Questões propostas. Faixa 7. Faixa 2. 4. As drogas depressoras do SNC. Como vimos no capítulo anterior, as drogas depressoras do sistema nervoso central são aquelas que diminuem a sua atividade, tornando a pessoa desligada ou alheia ao que acontece ao seu redor. O comportamento do indivíduo é modificado, afetando, por exemplo, os reflexos e a coordenação motora. Entre as drogas depressoras, estudaremos o álcool, os solventes ou inalantes, os sedativos ou calmantes e os opiáceos. Faixa 3. 1. O álcool. Cerveja, vinho, uísque, conhaque, vodka e pinga, entre outras bebidas alcoólicas, têm alguma coisa em comum. O álcool etílico, a droga psicotrópica que, com folga, faz mais vítimas no Brasil e no mundo. Há muito tempo, o homem conhece o álcool. Conta a lenda que Noé, um excelente agricultor, plantou muitas videiras após o dilúvio. Certa vez, ao tornar seu habitual suco de uva, notou que estava passado. Bebeu a si mesmo e se embriagou. O açúcar da uva havia se transformado em álcool etílico. Noé, portanto, havia tomado vinho. O álcool etílico é obtido através de um fenômeno conhecido como fermentação alcoólica. Nesse processo, o açúcar da uva, do caldo da cana e de cereais diversos, entre outras fontes, é transformado por fungos microscópicos em álcool etílico e gás carbônico. O álcool, então, pode ser utilizado como combustível, produto de limpeza e desinfetante, e pode também ser empregado na fabricação das chamadas bebidas alcoólicas.
No chamado consumo social, situação em que o álcool é tomado de maneira geralmente discreta, muita gente considera essa droga como auxiliar da comunicação social, facilitando a integração das pessoas. Por isso, como vimos, muitos acham erradamente que o álcool é um estimulante. O grande perigo reside quando o consumo social dá espaço para um consumo excessivo e diário. Nesse caso, a pessoa pode se tornar dependente da droga e virar alcoólatra. A tabela a seguir mostra a verdadeira devastação que o álcool promove no Brasil. Ano 1988. Número de pacientes internados por álcool, 62.300. Por drogas, aqui como observação. Todas as demais drogas e medicamentos psicotrópicos estão incluídos, 3.083. Total, 65.383. 1989. Álcool, 62.670. Drogas, 3.509. Total, 66.179. Ano 1990. Álcool, 54.508. Drogas, 3.065. Total, 57.573. Fonte, CEBRID. O álcool, de fato, pode praticamente destruir física e mentalmente o indivíduo. Sob o efeito dessa droga, entre outros males, o estômago fica com a sua parede interna irritada, favorecendo o surgimento de gastrites e de úlceras. No fígado, por sua vez, muitas células morrem e pode-se desenvolver a cirrose hepática, doença em que o fígado deixa de executar direito às suas funções, podendo levar o indivíduo à morte. Mas é quando invade o cérebro que a intoxicação alcoólica é mais facilmente percebida. Os reflexos e a coordenação motora são seriamente afetados, daí o perigo que uma pessoa alcoolizada representa dirigindo um veículo, por exemplo. Muitos acidentes de trânsito seriam evitados se a recomendação "não beba antes de dirigir e não dirija depois de beber" fosse observada. Veja agora os principais estágios da intoxicação alcoólica no cérebro e seus efeitos no organismo. Com 0,65% de álcool no sangue, cerca de 2 boas doses de uísque, a pessoa praticamente se livra de suas inibições. Com 1% de álcool no sangue, a pessoa tem certa dificuldade para andar, enrola as palavras e tem um raciocínio comprometido. Com 2% de álcool no sangue, a pessoa praticamente não consegue parar em pé e está fortemente sujeita a dar espetáculos diversos como choro e raiva. Com 3% de álcool no sangue, a pessoa praticamente não compreende mais nada do que vê ou escuta, embora ainda se mantenha levemente consciente. Com 4 ou 5% de álcool no sangue, a pessoa entra em coma. Com 6% de álcool no sangue, ocorre parada respiratória e cardíaca e a pessoa morre. Logicamente, a pessoa dependente do álcool deve ser convenientemente tratada. Caso contrário, a retirada brusca da droga pode desencadear o delirium tremens e provocar a morte do indivíduo. Quadro. O álcool estimula e aquece? Nem uma coisa nem outra. Aí estão duas propriedades que muita gente atribui erradamente ao álcool. Na verdade, um dos efeitos do álcool sobre o cérebro é o de adormecer o centro da censura da pessoa. Dessa maneira, o indivíduo fica descontraído em consequência da inibição ou depressão dos centros de controle cerebrais. Por isso, na verdade, o álcool atua inibindo o sistema nervoso central. A depressão nervosa se torna mais clara quando a bebedeira começa a comprometer a fala, a coordenação motora, o pensamento, etc., podendo levar a pessoa à inconsciência e provocar um estado de coma e até mesmo a morte. Muita gente também toma alguns goles para se esquentar, principalmente no inverno, mas, na verdade, o que o álcool faz é promover a dilatação dos vasos sanguíneos periféricos da pele. Assim, mais sangue e mais calor são desviados dos órgãos centrais até a pele, trazendo uma falsa sensação de aquecimento. Nesse caso, nos dias frios, uma pessoa desprotegida fica mais sujeita a perder grande quantidade de calor para o meio ambiente, o que lhe pode acarretar a morte. É curioso que os famosos cães São Bernardo vivam carregando barris cheios de bebidas alcoólicas para socorrer pessoas perdidas no meio da neve. Em vez de aquecer o indivíduo, o álcool acelera ainda mais a perda do calor que ainda lhe resta no corpo.
O cão São Bernardo, com certeza, seria mais útil se, ao invés de carregar barris abarrotados de aguardentes, carregasse garrafas térmicas que contivessem bebidas não alcoólicas, como um chocolate, por exemplo. Quadro. Nas mulheres grávidas que consomem álcool, a droga atinge o feto, podendo reduzir o seu desenvolvimento normal, além de poder provocar deformações na face e lesões no cérebro, entre outros males. Faixa 4. 2. Os solventes ou inalantes. Solvente é toda substância capaz de dissolver alguma coisa, e inalante é toda substância que pode ser aspirada ou inalada pela boca ou pelo nariz. Muitos solventes evaporam-se com grande facilidade e podem ser facilmente inalados. Daí esse grupo de drogas poder ser chamado de solventes ou inalantes. A tabela das drogas mais usadas mostra que os solventes ou inalantes foram as drogas mais experimentadas pelos estudantes brasileiros pesquisados. De fato, inúmeras outras pesquisas indicam que os solventes estão substituindo cada vez mais a maconha como droga de iniciação, isto é, como porta de entrada para o consumo de outras drogas. Mas, afinal de contas, quem são os solventes? Nessa categoria incluem-se as substâncias voláteis que se evaporam, capazes de deprimir o funcionamento do sistema nervoso central, como é o caso do éter e do clorofórmio. Aliás, a mistura dessas duas substâncias forma uma droga conhecida como cheirinho da loló ou simplesmente loló ou ainda cheiro. Trata-se de uma espécie de parente do famoso lança-perfume. Principalmente entre os meninos de rua das capitais brasileiras, o cheirinho da loló também é conhecido como lança. Mas entre os solventes não se inclui apenas o cheirinho da loló. Gasolina, thinner, benzina, fluido de isqueiro, cola de sapateiro, acetona e esmalte, entre outros produtos, incluem-se também nessa categoria. A cola de sapateiro, aliás, é a preferida por mais de 90% das crianças de rua de São Paulo, segundo algumas pesquisas. De uma maneira geral, os solventes provocam numa pessoa inicialmente uma sensação de euforia. Depois, quando a depressão do cérebro se torna mais clara, a pessoa fica confusa, pálida, com visão embaçada e perda de equilíbrio. Finalmente, os solventes podem levar a pessoa à inconsciência, coma ou morte. O trecho a seguir foi extraído do livro Abuso de Drogas entre Meninos e Meninas de Rua do Brasil, Sebride, Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina. Ele fornece uma ideia da situação trágica do uso de solventes em meninos de rua do Recife. Depoimento de um menino de rua de Recife. A cola é diferente. O cara, bem lombrado mesmo, leva tudo que tiver na sua frente, dá vontade e coragem de roubar e de matar, a fome passa e o cara nem liga mais, esquece tudo até o frio. Cheirando pela boca se fica muito mais com rápido doidão do que cheirando pelo nariz. E é muito mais fácil conseguir cola que maconha. Os adultos compram e vendem pra gente, por isso nem dá sentido proibir os sapateiros vender para os meninos. Os solventes podem provocar dependência física e psíquica, além de desenvolver tolerância, isto é, um estado em que o organismo vai se acostumando com a droga de tal maneira que, para se obter os efeitos desejados, torna-se necessário aumentar cada vez mais a dosagem. Quadros. Exemplos de solventes. Penso que o nosso problema, fundamentalmente tanto entre estudantes quanto entre meninos de rua, são os solventes e não a cocaína, que estão estourando entre a nossa população. E solvente é droga perigosa. Sabemos do efeito tóxico dos solventes. Dr. E.A. Carlini, médico da Escola Paulista de Medicina. Quadro. Virou lugar comum no Grande Recife apelidar-se os meninos de rua pelo nome de cheira-cola. Mais uma violência contra eles, como tantas outras que já não chocam quem fala ou escuta. Já faz parte da paisagem, é como se fosse uma coisa natural, um termo a mais em nosso vocabulário. Porém, representa apenas e tão somente uma pequena face, uma ponta de iceberg desta dura realidade dos meninos de rua. A cola é unicamente mais um composto, entre diversos, que essas crianças utilizam para mascarar a crueldade que as cercam. Existem outras numerosas e inimagináveis drogas usadas pelos meninos. Pode-se observar que, sem dúvida alguma, o produto mais consumido é a cola de sapateiro, por ser o de acesso mais facilitado,
que oferece maior durabilidade e facilita a divisão entre várias crianças, viabilizando o consumo entre maior número de pessoas. No entanto, à medida que as crianças aceleram a prática do uso de drogas, outros produtos vão se incorporando ao cardápio, e aí aparecem a maconha, os comprimidos e a loló. Vale a pena notar também que o comportamento dos meninos no que se refere às drogas pode ser chamado de ousado, já não disfarçam nas ruas e avenidas dos centros urbanos que consomem drogas ou estão lombrados, mas o fazem à vista de todos e, neste ritmo, aceleram também a variação dos tipos de drogas, a quantidade consumida e a frequência com que passam a ingeri-las. Os efeitos da cola vão desde moderada intoxicação até aguda desorientação. Os sintomas imediatos são perda da coordenação muscular, palavra arrastada, visão pouco clara, zumbido nos ouvidos, náuseas e depressão. Em segundo estágio, durante 1 hora ou mais, frequentemente se segue então sonolência, estupor e, em alguns casos, a perda de consciência. Faixa 5. 3. Os sedativos ou calmantes. Sedativos ou calmantes são os medicamentos usados para diminuir a atividade do cérebro nas situações em que esse órgão se encontra muito excitado. Os analgésicos que diminuem a dor são exemplos de sedativos, mas vamos considerar os 2 principais casos de sedativos capazes de provocar dependência: os soníferos e os ansiolíticos. Os soníferos. Os soníferos, também chamados de hipnóticos ou barbitúricos, são medicamentos usados para eliminar a insônia e produzir o sono. Nas estradas, os distúrbios do sono matam mais do que as drogas ou o álcool, diz Merrill Mittler, diretor de pesquisa do Laboratório do Sono da clínica Sieppers de La Jolla, nos Estados Unidos, segundo a revista Veja, de 20/1/93. Nessa mesma revista aparece a pesquisa que reproduziremos. O perfil dos aflitos, resultado da pesquisa com 6.136 pacientes brasileiros. Quantos sofrem de insônia? Menos de 20 anos, 1,2%. De 21 a 40 anos, 32,1%. De 41 a 60 anos, 44%. De 61 a 80 anos, 20,2%. Mais de 80 anos, 1,9%. A incidência por sexo. Feminino, 63,7%, masculino, 36%. Há quanto tempo sofre? Há mais de 1 ano, 42,2%. De 1 a 12 meses, 43%. Menos de 1 mês, 14,2%. Tipo de insônia. Dificuldade de adormecer, 46,9%. Despertar noturno, 18,7%. Despertar precoce, 8,5%. Vários tipos combinados, 25,5%. Como se sente pela manhã? Muito mal, 9,9%. Mal, 40,9%. Normal, 19,5%. Bem, 21,4%. Excelente, 8%. Calcula-se que cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem de insônia. Não é à toa, portanto, que incontáveis milhões de comprimidos sejam avidamente engolidos todo ano no Brasil com a finalidade de provocar o sono. A ingestão de doses muito altas desses medicamentos por puro abuso ou por tentativa de suicídio pode levar a pessoa a perder a coordenação muscular e provocar um estado de coma e a morte por parada respiratória. Mesmo doses moderadas dessas drogas podem tornar-se muito perigosas quando são tomadas juntamente com o álcool. Isso porque o álcool parece aumentar os efeitos dos barbitúricos. O uso contínuo desses medicamentos pode provocar tonturas, perda de memória, perda da coordenação motora, voz pastosa, nervosismos, tiques nervosos e outros sintomas. Caso a pessoa se torne fisicamente dependente, a síndrome de abstinência inclui ansiedade, insônia, perda de apetite, vômitos, alucinações e delírios, entre outros males que podem provocar a morte. Os ansiolíticos. Os ansiolíticos, também chamados de tranquilizantes, são os medicamentos que têm o poder de quebrar a ansiedade, tranquilizando a pessoa ansiosa ou tensa.
São também usados para provocar o sono. Esses medicamentos são largamente comercializados nas farmácias com diversos nomes fantasia. Os ansiolíticos produzidos à base de uma substância chamada de benzodiazepina têm uma grande eficiência terapêutica e são considerados mais seguros do que os barbitúricos, uma vez que as doses mortais são muito superiores às doses recomendadas para uso terapêutico, que praticamente não provocam nenhum efeito visível no organismo. Na tabela que foi lida, pode-se verificar que os ansiolíticos ocupam o segundo lugar na preferência dos estudantes pesquisados, apesar dessas substâncias dificultarem a aprendizagem e a memória, o que não pode ser considerado um bom negócio para quem está estudando. Além disso, inibem os reflexos, aumentando, por exemplo, a possibilidade de ocorrência de acidentes automobilísticos. Algumas pesquisas mostram que o consumo de ansiolíticos é maior entre as meninas do que entre os meninos. Alguns atribuem esse fato, pelo menos em parte, à tentativa de se evitar a ansiedade, uma vez que as pessoas tendem a franzir mais a testa, criando rugas que dão um aspecto de envelhecimento à pessoa. De qualquer maneira, é bom que as mulheres grávidas, principalmente, não se esqueçam de que essas drogas podem provocar lesões e defeitos físicos no feto e, portanto, devem ser eliminadas durante a gestação. O depoimento a seguir, atribuído a William Styron, autor do romance A Escolha de Sofia e considerado um dos mais importantes escritores americanos da atualidade, foi extraído do jornal Folha de São Paulo em 14 de fevereiro de 93. A respeito dos ansiolíticos, ele fala: "Quero dizer que minha desanimadora experiência sobre o assunto me convenceu que, virtualmente, todos os tranquilizantes menores comumente prescritos, também conhecidos como benzodiazepinas, são de pouca valia mesmo para pessoas sadias. Para as pessoas que sofrem de depressão, eles devem ser evitados como veneno." Faixa 6. 4. Os opiáceos, morfina e heroína. Papaver somniferum. Você imagina o que seja isso? É simplesmente o nome que os cientistas dão a uma planta conhecida como papoula do Oriente, muito comum na Ásia. Cortando-se as cápsulas verdes dessa planta, surge uma pequena gota leitosa chamada de ópio, termo que vem do grego e significa suco. Quando essas gotículas ficam secas, são cuidadosamente raspadas, obtendo-se assim o chamado pó de ópio, uma droga conhecida há muito tempo pelo homem. O pó de ópio é ainda hoje utilizado na fabricação de medicamentos diversos, como o elixir paregórico e o elixir de Dover. No pó de ópio existem muitas substâncias chamadas de opiáceos. Entre elas encontra-se a morfina, um potente analgésico cujo nome deriva do deus Morfeu, conhecido na mitologia grega como o deus dos sonhos. A morfina é ainda utilizada para aliviar as dores de indivíduos com ferimentos graves ou com câncer. A partir da morfina, após ligeiras modificações, pode-se obter um pó branco e amargo, a heroína. Considerada a rainha das drogas e de uso médico proibido, a heroína é cerca de 3 vezes mais potente que a morfina e é capaz de provocar efeitos devastadores entre os seus usuários. Tanto a morfina como a heroína provocam na pessoa inicialmente uma sensação de euforia. Depois surge sonolência, as pupilas dos olhos, meninas dos olhos, contraem-se, a queda da pressão sanguínea e da respiração e diminui a sensibilidade e atividade do estômago e do intestino. Doses muito grandes dessas drogas podem levar o indivíduo ao estado de coma como consequências imprevisíveis. Morfina e heroína podem facilmente conduzir uma pessoa para a dependência. Já lemos e você poderá relembrar o incrível padecimento por que passa um dependente dessas drogas na síndrome de abstinência. Felizmente, essas drogas são pouco comuns no Brasil e os casos de dependência conhecidos são mínimos se comparados com os casos existentes em outros países. Mas, além da morfina e da heroína, o pó de ópio pode também ser fonte de outras drogas. Entre elas, destaca-se a codeína, muito utilizada em medicamentos diversos. A codeína é empregada principalmente para combater tosses secas e cólicas, inclusive em crianças. A codeína é muito menos potente que a morfina e a heroína e normalmente não oferece riscos quando usada sob controle médico.
Além disso, seu potencial de provocar dependência é incomparavelmente menor do que os outros derivados do ópio. A ciência moderna ainda consegue produzir nos laboratórios algumas substâncias com efeitos semelhantes ao dos opiáceos. São os opioides. O primeiro dos opioides fabricados foi a meperidina, usada como analgésico. Pode-se citar também o Zipeprol, um medicamento contra a tosse encontrado em xaropes. Tal como os opiáceos, os opioides podem provocar dependência que também exige hospitalização para a desintoxicação do organismo. No Brasil, há registros de várias mortes provocadas pelo abuso de remédios à base de Zepiprol, principalmente entre crianças de rua. Por isso, os medicamentos que contêm essa substância foram recentemente declarados de uso proibido no país. Faixa 7. Questões propostas. 1. Como se obtém o álcool etílico, o principal componente de bebidas como a cerveja e o vinho? 2. O álcool é um estimulante do organismo, tornando as pessoas mais alegres e descontraídas. Você concorda? Justifique a sua resposta. 3. Nos dias frios, algumas pessoas ingerem álcool na tentativa de aquecer o corpo. Isso realmente acontece? Explique. 4. Não beba antes de dirigir e não dirija depois de beber. Por que essa recomendação é fundamental para se evitar acidentes no trânsito? 5. Os solventes são uma das drogas mais consumidas atualmente. Cite 2 exemplos dessa droga e discorra sobre alguns dos seus efeitos no organismo humano. 6. Os calmantes podem desenvolver o fenômeno de tolerância em seus usuários. O que significa isso? 7. Comente alguns efeitos provocados pelo uso contínuo de soníferos. 8. O uso frequente de tranquilizantes pode comprometer o rendimento escolar de um estudante. Por quê? 9. Cite as principais drogas que podem ser obtidas a partir da papoula e discorra sobre alguns de seus efeitos no organismo humano. CD 6. Faixa 1. Índice. 5. As drogas estimulantes do SNC. Faixa 2. A cocaína. Faixa 3. As anfetaminas. Faixa 4. Nicotina. Faixa 5. Questões propostas. Faixa 6. Faixa 2. 5. As drogas estimulantes do SNC. As drogas estimulantes do sistema nervoso central são aquelas que aumentam a atividade das células nervosas, tornando a pessoa ligada ou elétrica, com sensação de euforia e reduzindo a fome e o sono. Entre elas, destacaremos a cocaína, as anfetaminas e a nicotina. Faixa 3. 1. A cocaína. Na parte oeste da América do Sul, Peru, Bolívia e Equador, cresce naturalmente um arbusto chamado pelos cientistas de Erythroxylon coca. É das folhas dessa planta, conhecida simplesmente como coca, que se extrai uma das mais potentes drogas estimulantes do sistema nervoso, a cocaína. A cocaína é vendida na forma de um pó branco e fino com cerca de 4 a 10% de cocaína pura, sendo o resto farinha, açúcar, talco, etc. Esse pó branco e fino é conhecido como pó, neve, branquinha, farinha, brilho, realce, etc. Ele pode ser aspirado ou aplicado diretamente nas veias, dissolvido em água, pico. Existe também a pasta de cola, um produto mais grosseiro e cheio de impurezas, normalmente fumado na forma de cigarros, conhecidos como bazucos. Entre os incas que costumavam mascar as folhas de coca, havia uma lenda que dizia que os filhos do sol presentearam o homem com essa planta para satisfazer a fome, dar novo vigor aos cansados e aos fracos e fazer os infelizes esquecerem-se de suas misérias. A lenda resume alguns dos efeitos da cocaína no organismo. De fato, a cocaína afasta a fome, o sono e a tristeza e dá uma agradável sensação de força e de euforia. Muitos, sob o efeito da droga, imaginam-se com o pensamento mais claro e brilhante, julgando-se verdadeiros gênios. As pessoas ao seu redor, entretanto, normalmente não parecem concordar com essa ideia.
Como já se disse, na vida não existem prêmios nem castigos, existem consequências. E a cocaína não é uma exceção. Depois da euforia que dura relativamente pouco, vem uma forte depressão. Muitos, então, na tentativa de manter o prazer, recorrem a novas doses, formando um círculo vicioso que acaba levando a pessoa a adquirir uma dependência psíquica da droga. A cocaína aspirada destrói lentamente a mucosa do nariz, prejudicando o olfato. Mas esse efeito não é o mais importante. Uma vez circulando no sangue, a droga provoca a dilatação das pupilas, aumenta a pressão arterial e o ritmo das pulsações do coração. Grandes doses, as chamadas overdoses, podem provocar convulsões, alucinações e a morte por parada respiratória e cardíaca. Leitura de quadros. Uma nova forma de cocaína está se disseminando ultimamente no Brasil, vinda principalmente da Colômbia. Trata-se da cocaína colorida, que pode, por exemplo, ser cor-de-rosa ou azul e que resulta da mistura de cocaína comum com corantes ou tintas. Essa mistura é processada por traficantes na tentativa de alterar o cheiro da droga e assim escapar da ação da polícia e de cães farejadores nos aeroportos e nas fronteiras. Aplicada em pintura sobre calças jeans e outras roupas, a cocaína é posteriormente recuperada após lavagem, mas mantém a coloração do corante. Nesse caso, além dos efeitos normais da droga, o usuário fica exposto às agressões do corante, entre as quais incluem-se problemas renais e irritações na mucosa do nariz e da faringe. Os incas veneravam a planta da qual se extrai a cocaína como uma divindade. Alguns ídolos desse povo eram representados como uma das bochechas forradas com folhas de coca, o que ilustra a importância da planta para os incas, que mascavam frequentemente as suas folhas para afastar o cansaço motivado pelo trabalho nas grandes altitudes. Uma mistura muito perigosa. Numa reportagem sobre cocaína do jornal Folha de São Paulo, em 24 de março de 93, os peritos do IMC, Laboratório de Toxicologia do Instituto Médico Legal de Campinas, São Paulo, alertam para o perigo que também representam as substâncias que são misturadas à cocaína, formando o que se chama de pó, neve, branquinha, etc. Segundo os peritos do IMC, o talco, quando inalado, não é absorvido. Pode causar lesões semelhantes à silicose, doença que provoca o endurecimento do pulmão e pode matar. Dizem ainda que, no caso da cocaína ser injetada, o talco pode provocar o entupimento da veia. E caso a cocaína seja misturada a bicarbonatos, essas substâncias podem alterar a acidez do sangue, provocando uma doença conhecida como alcalose. Como se vê, além dos efeitos da cocaína, os usuários correm o risco de contrair doenças diversas provocadas pelas substâncias misturadas à droga. A tabela a seguir do CEBRID foi elaborada a partir de uma pesquisa envolvendo mais de 30 mil alunos de primeiro e segundo graus em escolas brasileiras. O uso na vida indica aqueles que experimentaram a droga pelo menos uma vez na vida, e o uso frequente refere-se àqueles que usaram a droga 6 ou mais vezes nos 30 dias anteriores ao da data da pesquisa. Leitura de quadro. Drogas mais consumidas por jovens, CEBRID, 1989. Tipo álcool. Uso na vida, 77,5%. Uso frequente, 6 vezes ou mais, 14,5%. Tabaco, uso na vida, 27,4%. Uso frequente, 5%. Inalantes, cola, loló, lança-perfume. Uso na vida, 17,3%. Uso frequente, 2,1%. Ansiolíticos, calmantes, uso na vida 7,2%, uso frequente 0,8%. Anfetaminas, estimulantes, remédios para emagrecer, uso na vida 3,9%, uso frequente 0,5%. Maconha, uso na vida 3,4%, uso frequente 0,5%. Barbitúricos, uso na vida, 2,1%. Uso frequente não consta na pesquisa. Orexígenos, remédios para abrir o apetite e xarope. Uso na vida, 1,6% e 1,5%. Uso frequente não consta da pesquisa. Anticolinérgicos, remédios para cólica de bebê e mal de Parkinson. Uso na vida, 1%.
Uso frequente não consta da pesquisa. Cocaína, uso na vida 0,7%. Uso frequente não consta na pesquisa. Você pode perceber que, segundo essa pesquisa, o consumo de cocaína está em último lugar entre as drogas consideradas. Mas várias pesquisas também indicam que o consumo dessa droga vem aumentando no Brasil, principalmente na forma de crack. Crack, uma nova forma de consumo. Considerada como uma droga de ação mais rápida e mais poderosa do que a cocaína comum, o crack é a cocaína solidificada e fumada na forma de cristais ou de pedras. O termo crack vem do som dessas pedras quando se queimam. Segundo o jornal Estado de São Paulo, de 7 de junho de 1992, mortes e problemas de saúde com os dependentes de crack chegam ao conhecimento da polícia todos os dias. Policiais do DENARC, Departamento Estadual de Narcóticos, são procurados por pais e parentes das pessoas envolvidas com a droga e informam que este ano o atendimento aos hospitais e às mulheres fumantes de crack aumentou em 35%. Da reportagem Crack substitui cola de sapateiro e vicia meninos de rua em São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, de 2 de fevereiro de 1992, reproduzimos a seguinte entrevista. HAB, 14 anos, começou a fumar crack aos 12 anos nas ruas de São Mateus, zona leste de São Paulo. Aos 11 usava maconha e cocaína. Diz que já fumou a droga durante 3 dias sem parar e sem comer, sentado com amigos. Passou a roubar para comprar a droga. Fez assaltos armados com revólver. Diz que viu amigos de roubo serem metralhados pela polícia na sua frente. Outros morreram em pele e osso por causa do consumo da droga. É filho de um pedreiro e uma empregada doméstica. Tem 8 irmãos. Folha. Como você teve contato com a droga? HAB. Foi um amigo que me deu no bar perto de casa. Eu só cheirava farinha, cocaína e fumava maconha. Aí eu comecei a roubar e descabelar, perder o controle e fumar muito. Folha, como os meninos pagam? HAB. Eu já fiz rolo com máquina fotográfica, sacos com pacotes de cigarro e até quilos de mortadela. Tudo que se consegue roubar serve para dar em troco se não tiver dinheiro. Folha, quem traz a droga para o bairro? HAB. Tem muita gente. É um pessoal que vive bem, que tem carros e caminhões. Eles trazem a farinha e o pessoal faz as pedras nos barracos. Folha, qual a sensação causada pelo crack? HAB. É diferente da cocaína. A gente fica muito agitado e dá vontade de roubar. Fica na paranoia. Tudo que vê na frente vai roubando. E não dá vontade de parar. Mas se me derem pedrinhas de novo, eu vou vender. Não vou fumar mais. Leitura de quadro. Entenda o que é o crack. Como é feito? Os traficantes misturam a cocaína com bicarbonato de sódio ou amoníaco em um recipiente com água. Os traficantes fervem a mistura. Com o calor, a cocaína se solidifica, transformando-se em cristais que sobem à superfície. Os cristais ou pedras são fumados e colocados à venda em papelotes. Como é fumado? Usa-se um pote de iogurte com o tubo, cachimbo, introduzido em sua metade e água no fundo. Recobre-se o pote com papel laminado perfurado. Coloca-se a pedra de crack sobre os furos de papel. Queima-se o crack com cinzas de cigarro. Aspira-se a fumaça que desce para o interior do pote. As consequências do vício: ataques cardíacos, derrame cerebral, problemas respiratórios, como congestão nasal, tosse e expectoração de mucos negros e danos aos pulmões, queima de lábios, língua e garganta, perda de peso e desnutrição profunda. Mela, o primo pobre do crack. Uma nova forma de droga derivada da cocaína está sendo consumida principalmente nos estados de Roraima, Amazonas, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, segundo a Polícia Federal. Trata-se da mela produzida a partir das folhas de coca, banhadas em gasolina ou querosene e consumida com cigarro comum ou com maconha. A mela é mais barata do que a cocaína e se destina basicamente a consumidores de baixa renda. Segundo o Dr. Elisaldo Carlini, pesquisador da Escola Paulista de Medicina, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo de 13 de abril de 1993, a mela tem efeitos mais fortes do que a própria cocaína.
Ele diz que, nesses casos, o que se fuma é cocaína básica, mais volátil e, por isso mesmo, de efeitos mais intensos, rápidos e danosos. Além dos efeitos da cocaína, drogas como a mela são mais tóxicas por causa da gasolina e provocam dependência rapidamente. Veja como a droga é preparada. Leitura de quadro. Droga é derivada da produção de cocaína. 1. As folhas de coca são colocadas de molho em água e banhadas com querosene ou gasolina. 2. As folhas são amassadas com os pés, ganhando aparência semelhante a barro cinzento. 3. O barro é espremido dentro de um pano até se transformar na mela. 4. A mela é misturada a cigarros comuns ou maconha para ser consumida. Fonte: Folha de São Paulo, 13 de abril de 1993. Faixa 4. 2. As anfetaminas. As anfetaminas são substâncias sintéticas produzidas em laboratório e também conhecidas como bolas, bolinhas, rebites ou ice. Foram produzidas com várias finalidades médicas, tais como diminuir o apetite em tratamento da obesidade, aumentar a pressão arterial em certos casos de necessidade médica, dilatar os brônquios em casos agudos de asma, etc. Essas substâncias são largamente encontradas nas farmácias com inúmeros nomes fantasia. O efeito provocado pelas anfetaminas é muito semelhante ao da cocaína. A pessoa perde o sono, não tem apetite, fala rápido, não sente cansaço e fica ligada ou acesa. As pupilas dilatam-se e a pressão arterial e o ritmo das pulsações do coração aumentam. Em doses excessivas, esses medicamentos podem provocar convulsões e alucinações. Tal como a cocaína, após a sensação de euforia, o uso abusivo de anfetaminas provoca uma forte depressão, levando algumas pessoas a um estado de verdadeiro desespero. Dessa maneira, a tendência é a pessoa voltar a consumir esses produtos para que o prazer seja mantido. As anfetaminas estão entre as drogas mais consumidas por estudantes. Muitos deles usam inadequadamente as bolinhas para varar a noite estudando, especialmente em época de exames. Mas são conhecidos muitos casos em que no dia seguinte vão fazer as provas em plena crise de depressão. Com o raciocínio bloqueado e com dificuldade de coordenar direito as ideias, os resultados obtidos nem sempre são os desejados. Muitos motoristas também usam essas drogas na tentativa de se manter acordados, principalmente à noite. Ficam então pregados aos volantes, daí o nome rebites, que alguns dão a essas substâncias. Existem também muitos registros do uso abusivo de anfetaminas para o doping de atletas, como nadadores e jogadores de futebol. Felizmente, tem-se observado uma diminuição dessa prática ilegal, principalmente naquelas competições esportivas em que há obrigatoriedade do exame antidoping. O uso prolongado das anfetaminas desenvolve dependência física e psíquica. Além disso, ocorre também intolerância à droga. São conhecidos casos em que a pessoa que tomava um comprimido por dia passou a tomar dezenas deles para obter os mesmos efeitos. Faixa 5. 3. A nicotina. A nicotina é uma substância estimulante do sistema nervoso encontrada nas folhas da planta Nicotiana tabacum, que é conhecida popularmente como tabaco, fumo ou pitura. Com as folhas dessa planta prepara-se o tabaco, fumado normalmente através de cigarros de palha, cigarros comuns, cachimbos ou charutos. A nicotina provoca a contração das artérias, aumenta a pressão arterial e o ritmo das pulsações do coração, além de favorecer o aparecimento de coágulos que obstruem ou entopem vasos sanguíneos diversos. Essa substância desenvolve uma certa dependência física e uma considerável dependência psíquica. A síndrome de abstinência inclui nervosismo, tensão, irritabilidade, dificuldade de concentração e depressão. Mas o tabaco não possui apenas nicotina, na verdade, é portador de uma complexa mistura de substâncias, entre as quais podemos citar o alcatrão, o monóxido de carbono e o benzopireno. O alcatrão irrita os órgãos respiratórios, favorecendo a ocorrência de doenças como bronquites e enfisema pulmonar, doença em que o tecido pulmonar é lesado, afetando a elasticidade desse órgão e comprometendo a sua função respiratória.
O monóxido de carbono, considerado o maior poluente da atmosfera das zonas urbanas, é um gás sem cheiro e sem cor. Presente na fumaça do cigarro, penetra no sangue e dificulta o transporte e a distribuição de oxigênio para as células do organismo. Em consequência, diminui a resistência física do indivíduo, além de prejudicar a sua atividade mental. O benzopireno, por sua vez, é uma substância comprovadamente cancerígena. Sabe-se que existe uma relação entre o consumo de cigarros e o índice de câncer na boca, na língua, no esôfago e no pulmão. Logicamente, a possibilidade de surgimento da doença é tanto maior quanto mais a pessoa fuma. Pesquisas relativamente recentes têm demonstrado que o consumo de tabaco e de pílulas anticoncepcionais aumenta significativamente a possibilidade de infarto no coração. Sabe-se também que nas mulheres grávidas, a nicotina atravessa facilmente a placenta, a bolsa, e atinge o feto, prejudicando seu desenvolvimento. A criança tende a nascer com menor peso e menos resistente a doenças diversas. Criança em perigo. Eu já estou convencido de que uma boa proporção de defeitos do nascimento e cânceres em crianças provém de homens fumantes, declara o bioquímico americano Bruce Ames numa reportagem do jornal Folha de São Paulo, 24 de março de 1993. Segundo esse artigo, os cientistas descobriram que os filhos de homem que fumam mais de 20 cigarros por dia têm 2 vezes mais chances de sofrer defeitos no nascimento, como problemas no coração, do que crianças de não fumantes. A chance de os filhos de fumantes nascerem com estreitamento da uretra, canal que leva a urina para o meio externo, é de cerca de 2,5 vezes maior. Os dados a seguir foram extraídos da revista Veja, de 10 de março de 93. O fumo está associado a 120 mil mortes por ano no Brasil, 30% das doenças cardíacas, 80% das mortes por câncer no pulmão, 84% dos casos de câncer na laringe, 75% das bronquites crônicas. A palavra café vem do árabe kawé e significa aquilo que estimula. Café, chá e guaraná têm uma coisa em comum: a cafeína, um estimulante moderado do sistema nervoso central. O poder estimulante da cafeína é há muito tempo conhecido pelo homem. Afasta o sono e o pessimismo e dá uma certa sensação de euforia e de vigor físico. Embora não proibidas, tais bebidas devem, entretanto, ser tomadas moderadamente por quem gosta e devem ser evitadas pelas pessoas que sofrem do coração ou têm úlceras estomacais. Num grão de café, a porcentagem de cafeína equivale a cerca de 2% do peso do grão. Numa xícara de café existem cerca de 80 miligramas de cafeína. Já numa xícara de café encontram-se cerca de 40 miligramas dessa substância. Faixa 6. Questões propostas. 1. O que é a cocaína? Sob que forma essa droga é vendida pelos traficantes? 2. Ingredientes como o talco e o bicarbonato são normalmente misturados com a cocaína. Esses ingredientes também podem oferecer algum perigo ao nosso organismo? Explique. 3. Os incas acreditavam que as folhas de coca foram um presente dos filhos do sol para o homem. Em que se baseavam para acreditar nisso? 4. O que você entende por crack? 5. Por que as anfetaminas são muitas vezes utilizadas por estudantes, principalmente durante as provas escolares? Os resultados obtidos pelo uso dessas drogas são sempre satisfatórios? Explique. 6. Cite alguns efeitos da nicotina no corpo humano. 7. Por que se diz que o tabaco afeta o transporte e a distribuição de oxigênio no nosso organismo, além de favorecer a ocorrência de câncer em órgãos diversos, como a laringe e o pulmão? 8. O uso de tabaco por parte de mulheres grávidas pode comprometer o desenvolvimento do feto? Explique. CD 7. Faixa 1. Índice. 6. As drogas perturbadoras do SNC. Faixa 2. A maconha. Faixa 3. Cogumelos e plantas alucinógenas. Faixa 4. O LSD. Faixa 5.
Questões propostas. Faixa 6. Faixa 2. 6. As drogas perturbadoras do SNC. As drogas perturbadoras do sistema nervoso central são aquelas que desorganizam o funcionamento do cérebro, prejudicando a capacidade de percepção das pessoas. São também chamadas de drogas alucinógenas ou psicodélicas. Um alucinógeno é uma substância capaz de provocar uma alucinação, isto é, um estado em que a pessoa percebe coisas que na verdade não existem. Nessa situação, a pessoa pode, por exemplo, ouvir um cachorro latindo sem que haja cachorro e muito menos latido. Trata-se então de uma alucinação auditiva. Outras vezes, a pessoa pode ver um gorila ou um leão no quarto sem que, evidentemente, esses animais realmente estejam lá. Trata-se agora de uma alucinação visual. Nessa categoria de drogas, estudaremos a maconha, os cogumelos e as plantas alucinógenas e o LSD. Faixa 3. 1. A maconha. Cannabis sativa. Aí está outro nome estranho usado pelos cientistas para designar um arbusto que cresce naturalmente em várias partes da terra, a maconha ou cânhamo ou marihuana. Há séculos o homem conhece a maconha. No passado, suas fibras eram usadas na confecção de cordas, e muitos povos utilizavam essa planta com finalidades terapêuticas. De fato, alguns testes revelaram que a maconha tem a propriedade de evitar convulsões, além de aliviar náuseas e vômitos. Serve também como dilatadora dos brônquios e analgésico. Assim, ao contrário das demais drogas perturbadoras, a maconha possui um potencial terapêutico razoável. Não deixará de ser uma ironia o fato de uma planta tão combatida pelo seu abuso vir a ser futuramente uma aliada do homem na medicina. Acredita-se que a maconha tenha sido introduzida no Brasil pelos negros escravos, que traziam as sementes da planta no interior de bonecas de pano. A planta, então, instalou-se inicialmente no Nordeste e daí espalhou-se para todo o país. A maconha normalmente é fumada através de cigarros conhecidos como fininhos, baseados, morrões, fumos, diambas ou bagulhos, entre outros nomes populares. Na confecção desses cigarros, utiliza-se uma mistura de folhas e flores secas e até mesmo o caule da planta. No comércio de rua, é comum acrescentarem a essa mistura ingredientes como capim ou estrume de cavalo, com a finalidade de aumentar o volume do produto. A principal responsável pelos efeitos da maconha é o THC, sigla que designa uma substância de nome complicado, o tetrahidrocannabinol. Num fininho, geralmente, a quantidade de THC corresponde a cerca de 1% da mistura. Considerada por muitos pesquisadores como a porta de entrada para o uso de outras drogas como a cocaína, a maconha provoca diversos efeitos físicos em seus usuários. Entre eles, podemos citar os seguintes: vermelhidão nos olhos, secura da boca, aumento da pressão arterial e aumento no ritmo das pulsações do coração. Já os efeitos psíquicos dependem muito de quem fuma. Em suas primeiras experiências, algumas pessoas não sentem muita coisa além de náuseas e tonturas. Numa próxima fase, a pessoa pode se sentir relaxada, alegre, com vontade de rir, sem cansaço e com o centro da autocensura mais frouxo. Dosagens excessivas, entretanto, podem provocar delírios e convulsões. Sabe-se que a maconha afeta também a memória e a atenção da pessoa, prejudicando, por exemplo, o rendimento escolar de um estudante. Além disso, a droga está fortemente associada à chamada perda de motivação, fenômeno em que a pessoa mostra-se apática, por exemplo, para o estudo e o trabalho. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, a maconha parece não tornar as pessoas mais agressivas. Quando isso acontece, supõe-se que o fato não se deva ao uso dessa planta em si. O impulso da agressão, segundo alguns, já existiria adormecido na pessoa e explodiria em qualquer outra ocasião em que o centro da autocensura se relaxasse. Entre os efeitos crônicos da maconha, isto é, entre aqueles que aparecem apenas depois do uso continuado da droga por vários meses ou anos, podemos citar os seguintes: problemas respiratórios como bronquites, possibilidade de surgimento de câncer, principalmente considerando que a maconha
possui grandes doses do cancerígeno benzopireno, redução na produção de espermatozoides que também ficam com a capacidade de locomoção diminuída. Esse fato, logicamente, contribui para diminuir a fertilidade masculina. Tal como a cocaína, supõe-se que a maconha não leva os seus usuários à dependência física, mas pode conduzi-los a uma dependência psíquica. Além disso, na maconha observa-se o fenômeno de tolerância. Assim, existe a tendência de se aumentar a quantidade e a frequência do uso da droga, fato que pode funcionar como um trampolim para o uso de outras drogas mais pesadas. O haxixe. Pouco comum no Brasil, o haxixe é uma droga obtida de uma resina que se extrai das folhas superiores da maconha. Em contato com o ar, essa resina seca, sendo então modelada na forma de pequenas bolas de coloração marrom escura. Essas bolas, por sua vez, podem ser reduzidas a pó e fumadas misturadas com cigarro comum. Enquanto os cigarros de maconha contêm cerca de 1% de THC, o haxixe contém cerca de 14% de THC. Trata-se, portanto, de uma droga mais potente e capaz de provocar efeitos mais pronunciados. Esses efeitos são obtidos com a maconha comum apenas nos casos de grandes doses. Leitura de quadro. No século XII, viveu no Oriente um chefe árabe chamado Hassan I Sabah. Diz a lenda que ele costumava oferecer haxixe aos seus adeptos. Sob o efeito da droga, seus seguidores obedeciam às ordens do chefe, atravessavam o deserto e dirigiam-se a cidades como Bagdá, onde matavam furtivamente os opositores de Hassan. Muito temidos, esses matadores ficaram conhecidos como consumidores de haxixe ou haxixins, termo que supostamente deu origem à palavra assassino. Faixa 4. 2. Cogumelos e plantas alucinógenas. Cogumelos e plantas alucinógenas são também velhos conhecidos do homem. Já foram descritos os efeitos da mescalina, substância existente no cacto peyote ou peyote, comum nas regiões desérticas do México e considerado pelos astecas como a carne dos deuses. Um dos cogumelos alucinógenos mais famosos foi batizado pelos cientistas de Psilocybe mexicana, conhecido no México e na América Central pelo nome de Teonanacate, isto é, o alimento dos deuses. Considerado sagrado pelos índios, esse cogumelo produz um alucinógeno mais potente do que a mescalina, a psilocibina. Dependendo da sensibilidade e da expectativa da pessoa, entre outros fatores, essa droga provoca alucinações coloridas e móveis, além de euforia alternada com angústia. No Brasil, um dos cogumelos alucinógenos usados para se fazer chá ou cogu é o Psilocybe cubensis. De um folheto do Sebride, extraímos o trecho abaixo uma pequena história verdadeira segundo essa fonte de informação. Um jovem arquiteto coleta vários cogumelos e prepara agitando em liquidificador com leite e leite condensado. Guarda a mistura na geladeira de sua casa. Mais tarde, com grande sentimento de culpa, depara com a sua avó, que bebera a mistura pensando tratar-se de batida de frutas, vitamina. Meio aterrorizada na sala, com a televisão ligada, ela discutia amargamente com os personagens da novela que haviam sido do ecrã e estavam na sala. Leitura de quadro. Amanita muscaria. Considerado em tempos passados como um cogumelo sagrado na Sibéria, esse fungo foi o primeiro conhecido pelos seus poderes alucinógenos. Nessa época, era consumido para fornecer sabedoria aos seus usuários e aproximá-los dos espíritos. Entre as plantas alucinógenas existentes no Brasil, podemos citar as seguintes: Datura arbórea. É um arbusto conhecido como trombeta, trombeteira, saia branca, aguadeira, buzina, zabumba ou lírio. Com as suas folhas pode-se fazer um chá cujos sintomas iniciam-se alguns minutos depois de ser bebido. O poder tóxico se deve à presença de muitas substâncias. As alucinações são bastante variadas e muitas vezes terrificantes. As pupilas dilatam-se, a atividade intestinal diminui e a boca seca, entre outros efeitos no organismo.
Em casos graves, o indivíduo intoxicado pode entrar em coma profundo e morrer. Leitura de quadro. Trombeteira. Em 1866, um médico da Bahia descreve o seguinte quadro entre dois escravos. Fui chamado a visitar esses doentes no dia seguinte às 8 horas da manhã. Já podiam caminhar, mas estavam ainda trôpegos e alucinados, vendo objetos imaginários, fantasmas, ratos a passar pelo quarto de que procuravam fugir, dirigindo-se para a porta. Ambos tinham as pupilas dilatadas. Na panela que servira para fazer o cozimento estavam 2 ramos com muitas folhas de uma planta que reconheci ser a trombeteira. Texto extraído de um folheto do Sebrite. Religião e bruxaria geralmente se misturavam em certas culturas antigas em que uma só pessoa centralizava as funções de sacerdote e de curandeiro e onde plantas alucinógenas diversas eram comumente usadas tanto para fins medicinais como para alguns rituais. Conhecidas e utilizadas pelo homem desde épocas remotas, as plantas alucinógenas entraram em atrito com a Igreja na Idade Média, principalmente durante a Inquisição, quando os meimendros, eléboros negros, viscos e mandágoras, entre outras, eram denominadas ervas de feiticeiros ou plantas do diabo. Mimosa hostilis. Conhecida como jurema, essa planta é usada principalmente por índios e caboclos na fabricação do vinho de Jurema. O efeito tóxico dessa planta se deve à presença do DMT, sigla que designa uma substância de nome muito complicado, a dimetiltriptamina. Em poucos minutos, a jurema manifesta os seus efeitos, que duram quase 1 hora. Esses efeitos incluem alegria, euforia, efeitos visuais com objetos se movimentando e cores luminosas. Passado o efeito alucinógeno, a pessoa é normalmente tomada de um forte mal-estar, cansaço e dores nos músculos, assemelhando-se ao quadro verificado na ressaca depois que beberam álcool. Banisteria Caap. Conhecida simplesmente como Caap, essa trepadeira fornece folhas que são utilizadas juntamente com outras plantas na preparação de uma bebida alucinógena chamada de ayahuasca, o vinho da vida, caapi ou iagé. As alucinações provocadas pela bebida e chamadas de mirações por algumas seitas que a utilizam incluem alterações no sentido e na percepção de uma sensação de leveza. Os objetos são vistos com um contorno azulado, daí o termo iagé, que quer dizer sonho azul. Essa bebida, também conhecida como chá do Santo Daime, foi usada originariamente pelos índios na região amazônica para provocar estados de transe com finalidade divina e profética. Leitura do quadro Bruxas, Bruxarias e Ervas do Diabo. Feitiços e maldições, demônios e bruxas povoaram a cabeça de muita gente durante séculos. Na Idade Média, com a Inquisição, a caça às bruxas foi uma prática comum. Torturadas sob o pretexto de se livrar a alma do demônio, eram depois queimadas vivas para que a purificação se completasse. Como está escrito num artigo do Jornal da Tarde de São Paulo, em 4 de março de 93, é difícil alguém pensar em bruxas sem associá-las à imagem de um caldeirão fumegante onde borbulham poções mágicas. Seja com fins maléficos, terapêuticos ou alucinógenos, as plantas e os cogumelos estiveram sempre presentes nos rituais de feitiçarias e aparecem em referências das mais remotas épocas. As alucinações provocadas por vegetais, aliás, sempre fizeram parte dos rituais de grupo. Nos sabás, as feiticeiras untavam o corpo com uma pomada em cuja fórmula entravam o meimendro e o eléboro negro, ervas anestésicas e alucinógenas. Vem daí a lenda de que as bruxas voavam. Elas viajavam realmente, mas não nas vassouras. É que as alucinações eram de tal maneira agudas que muitas acreditavam terem mesmo voado em vassouras e presenciado as caldeiras do inferno, conforme relatos de confissões, às vezes espontâneas, de quem teria tido um acesso de... Faixa 5. 3. O LSD. Conhecido simplesmente como ácido, o LSD é provavelmente a mais potente droga alucinógena que existe.
A sigla LSD designa uma substância chamada de dietilamida do ácido lisérgico. Essa droga foi descoberta em 1943 pelo cientista suíço Albert Hofmann a partir do ácido lisérgico extraído do cogumelo Clavíceps purpurea, que vive na planta do centeio. O LSD não tem cor, nem cheiro e nem gosto. Assim, é consumido junto com torrões de açúcar diluído em café ou chá ou embebido em pedaços de papel. Seu consumo teve um grande impulso, especialmente a partir dos anos 60, durante o movimento hippie, mas é pouco comum no Brasil. O LSD dilata as pupilas dos olhos, aumenta a pressão arterial e o ritmo das pulsações do coração, além de gerar fortes perturbações cujos efeitos dependerão muito do estado emocional do usuário e da sua expectativa em relação à droga. Dessa maneira, pode ocorrer uma boa viagem com visões interessantes e agradáveis, de grande beleza e colorido, mas pode ocorrer também uma má viagem ou bode, com visões terrificantes ou ideias de perseguição que acabam gerando frustração e desencanto para o usuário. Um dos grandes perigos do LSD está no fato de poder gerar o chamado delírio de grandiosidade, situação em que a pessoa passa a se julgar capaz de realizar grandes façanhas. Existem, por exemplo, relatos de mortes por queda de janelas de edifícios ou por afogamento de pessoas que se achavam capazes de voar ou de andar sobre as águas. Sabe-se que o LSD não provoca dependência física e nem crise de abstinência, mas pode levar a pessoa a uma dependência psíquica, especialmente nos casos em que é comum a experiência da boa viagem. Leitura de quadros. Existem descrições de pessoas que passaram a exibir repentinamente todos os sintomas psíquicos provocados pelo LSD semanas e até meses depois de terem consumido a droga. Esse efeito, conhecido como flashback, é normalmente doloroso para uma pessoa que não estava mais procurando ou esperando tais sintomas. Êxtase, a droga do amor. As festas rave importadas de Londres parecem já estar pegando no Brasil, especialmente em São Paulo, nesse início dos anos 90, segundo alguns jornais. O que ainda não pegou direito ao que parece foi um dos principais motores desses encontros. O êxtase, uma pastilha branca e sem gosto, considerada a droga do amor e portadora de MDMA, sigla que designa uma substância de nome tão complicado quanto seus efeitos. A metilenedioxemetanfetamina. Além de potente alucinógeno, o próprio nome do êxtase indica que a droga tem também poder estimulante, anfetamina. Além dos efeitos comuns aos alucinógenos e estimulantes, recentes pesquisas na Inglaterra demonstraram que essa droga pode matar por hipertermia, isto é, superaquecimento do corpo, além de provocar sérias lesões no fígado e no cérebro. Viagem de LSD volta à moda na Europa e nos Estados Unidos. 50 anos depois de Albert Hofmann, pesquisador da empresa farmacêutica suíça Sandoz, descobrir por acaso a substância alteradora de estados mentais, LSD, no dia 16 de abril de 1943, o ácido volta a ser amplamente usado. Segundo a polícia e especialistas em entorpecentes, a oferta e a demanda vêm passando por um aumento acentuado no mundo inteiro, à medida que uma nova geração redescobre a droga das viagens dos psicodélicos anos 60. Dados da alfândega britânica mostram que as apreensões de LSD, de etilamina de ácido lisérgico, no país aumentaram de 40 mil doses em 1988 para 152 mil em 1992. Segundo estudos nos Estados Unidos, o LSD só perde para a maconha como a droga recreacional preferida de adolescentes de 12 a 17 anos. Um órgão da ONU alertou que o abuso de LSD parece estar ressurgindo em toda a Europa. Embora não cause dependência, os efeitos do LSD que potencializa e distorce a realidade são imprevisíveis. Para algumas pessoas, a experiência é uma revelação. Para outras, ela leva a paranoia, a perturbações mentais de longa duração ou até o suicídio. Fraser Clarke, editor da revista Underground Evolution e entusiasta de longa data do LSD, está organizando uma festa no Hyde Park, em Londres,
no próximo domingo, para comemorar o 50º aniversário da droga e realçar o que ele afirma serem seus efeitos positivos. Festas similares são planejadas pelo mundo. Nos anos que se seguiram à sua descoberta, o LSD, um derivado da ergotina, fungo que ataca o centeio, passou a suscitar crescentes controvérsias. Alguns psicoterapeutas e intelectuais acreditam que ela era uma chave para abrir o funcionamento da mente humana. Os governos também não demoraram a perceber seu potencial. A CIA, em busca de uma droga da verdade, embarcou num imenso programa de experiências com LSD, cujo maior efeito foi alertar para a droga e acelerar sua chegada às ruas. Uma vez fora do controle da CIA, o uso de LSD explodiu nos Estados Unidos e em outros países até 1967, quando a droga foi proibida dos dois lados do Atlântico. Folha de São Paulo, 14 de abril de 1993. Faixa 6. Questões propostas. 1. Como são preparados os cigarros de maconha conhecidos como fininhos ou baseados? 2. Qual a substância presente na maconha que é considerada a principal responsável pelos efeitos dessa droga no organismo humano? Cite alguns desses efeitos. 3. O uso frequente da maconha pode afetar o rendimento escolar de um estudante? Por quê? 4. Cite alguns dos efeitos crônicos da maconha no nosso organismo. 5. O que é haxixe? Por que se diz que essa droga causa efeitos mais fortes do que aqueles provocados pela maconha comum? 6. O que é um alucinógeno? Cite alguns exemplos dessa substância. 7. Cite um exemplo de cogumelo e um exemplo de planta alucinógena e discorra sobre alguns de seus efeitos no nosso organismo. 8. O LSD pode provocar o chamado delírio de grandiosidade em seus usuários. O que significa isso e que tipo de perigo pode representar? 9. Considerando os efeitos provocados pelos alucinógenos em um indivíduo, qual o significado das expressões má viagem e boa viagem? CD 8. Faixa 1. Índice. 7. A prevenção ao uso de drogas. Faixa 2. Questões gerais sobre o livro. Faixa 3. Faixa 2. 7. A prevenção ao uso de drogas. A prevenção ao uso de drogas é muito complexa e depende de muitos fatores, principalmente num país como o nosso, cheio de contrastes e peculiaridades em todos os setores da vida. Um programa eficiente de prevenção depende desde medidas governamentais que possam, com algum sucesso, controlar a ação dos traficantes até a efetiva conscientização de pais, de filhos e de educadores para o problema. A prevenção ao uso de drogas depende, portanto, da participação e da responsabilidade de todos os segmentos da sociedade. Este livro não tem o objetivo de apresentar um receituário de modelos de prevenção ao uso de drogas, já exaustivamente publicados em outros trabalhos. Muitos desses modelos, aliás, são importados de outros países e nem sempre se adaptam à nossa realidade. Esse livro também não pretende ser um manual de orientação aos pais e aos educadores, nem tem o propósito de oferecer caminhos para as autoridades. Este livro foi escrito para você, estudante e adolescente, que chegou até aqui em sua leitura. Foi escrito para que você saiba que a adolescência pode até ser uma fase meio difícil, por assim dizer, mas é também uma das fases mais fascinantes da vida. Você sabe muito bem que não existem vacinas contra as drogas. Assim, na realidade atual, o jeito é conviver com elas no dia a dia sem medo. Porque se é verdade que as drogas podem alcançar qualquer pessoa, é também verdade que elas somente alcançam alguém se esse alguém quiser ou deixar que isso aconteça. Não adianta fazer de conta que o problema não existe. Você sabe que ele existe na rua, na escola, no clube e nas festas. E sabe também que se alguém de fato quiser colocar-se diante do problema das drogas, é preciso estar bem informado. Você que chegou até aqui em sua leitura estava querendo obter informações corretas, sem moralismo, sensacionalismo ou medo. Talvez você tenha conhecido alguém que tenha morrido de overdose de cocaína. Talvez conheça alguém que tenha praticado furtos para poder comprar drogas.
Talvez já tenha visto acidentes de trânsito provocados por pessoas drogadas. Talvez você conheça gente que desistiu de estudar ou de trabalhar por causa dessas substâncias. E talvez até tenha presenciado a luta de alguém tentando abandonar o vício. Você sabe que as drogas normalmente trazem alguma forma de prazer, mas já deve ter desconfiado de que elas também estão longe de constituírem um caminho mais fácil para a realização de uma pessoa. Sabe-se que a grande maioria dos estudantes brasileiros não usa droga. Sabe-se também que entre aqueles que usaram, a maioria fez um uso apenas experimental. Além disso, o fato de uma pessoa estar viciada não significa que ela esteja perdida para sempre. O problema pode ter solução dependendo, por exemplo, da assistência e da compreensão que a pessoa receber. A situação, portanto, pelo menos entre os estudantes, não é assim tão alarmante como alguns meios de comunicação mais sensacionalistas divulgam. Mas, por outro lado, isso não significa absolutamente que você deva baixar a guarda. Os limites entre a brincadeira e o vício nem sempre são muito nítidos. Qualquer descuido pode ser suficiente para a pessoa passar de um lado para o outro sem mesmo perceber. E não diga que você é imune a isso, que com você isso nunca iria acontecer. Não seja ingênuo a ponto de desdenhar do poder que as drogas psicotrópicas possuem. A maioria de nós, embora em alguns casos não pareça, gosta de ser legal, de ter amigos, de ser agradável com as pessoas. Por isso, convidados por alguns amigos, muito ingenuamente experimentam uma droga para não parecer careta. Nessa situação, é preciso ter uma boa dose de coragem para não aceitar o convite. Essa coragem é muito especial. Ela é filha da consciência plena, é fruto da inteligência. É uma coragem muito maior do que o medo, maior, inclusive, do que o medo de ser chamado de chato. Afinal, você admira mais aquele colega que tirou nota colando nas provas ou aquele que conseguiu seu objetivo com esforço pessoal? Você acha mais interessante aquela pessoa que não está nem aí com a vida ou aquela pessoa que luta honestamente para viver? Você seria capaz de oferecer um cigarro para quem nunca fumou? Seria capaz de convidar um amigo para uma sessão de maconha ou de cocaína, mesmo sabendo que ele nunca experimentou essas drogas? Você ficaria à vontade, mesmo percebendo que esse amigo aceitou o seu convite, só para não parecer chato e não perder a sua amizade? Você se julgaria mesmo amigo dessa pessoa? Você sabe que existem outras formas de euforia e de prazer além das drogas. Você sabe que se a vida está difícil, resta o consolo de que você não está só nesse barco. Você sabe que a vida vale a pena ser vivida, apesar de tudo. Você sabe o que é melhor para você e que a opção é exclusivamente sua. Faixa 3. Questões gerais sobre o livro. 1. Drogas diversas como o álcool têm a propriedade de destruir os neurônios do cérebro. Explique por que esse fato é particularmente danoso ao organismo em virtude de uma característica que as células nervosas possuem. 2. Sabe-se que um dependente submetido à supressão brusca de uma droga ao qual se habituou pode desenvolver a chamada síndrome de abstinência, situação em que o organismo sofre alterações em seu funcionamento, podendo inclusive levar o indivíduo à morte. Como os médicos contornam esse problema? 3. Considere as seguintes drogas: cocaína, maconha, LSD, álcool, solventes, sedativos, anfetaminas, morfina, heroína, nicotina, cogumelos alucinógenos e mescalina. Classifique-as segundo atuam como depressoras, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso central. 4. Pesquisas diversas mostram que no Brasil o álcool é a droga psicotrópica responsável pelo maior número de pacientes internados nos hospitais. Comente os efeitos dessa droga em órgãos do corpo humano, como o estômago, o fígado e o cérebro. 5. Algumas pesquisas mostram que entre os estudantes brasileiros de diversas capitais do país, excetuando o álcool e o tabaco, os solventes estão entre as drogas mais consumidas. Cite alguns desses produtos e comente sobre alguns dos seus efeitos nos usuários. 6. Explique a origem da palavra ansiolítico e comente por que o seu consumo pode afetar o rendimento escolar de um estudante, além de poder estar associado a problemas de gestação e à ocorrência de acidentes automobilísticos.
7. A heroína é considerada por alguns como a rainha das drogas. Explique por quê. 8. A cocaína é uma droga estimulante do sistema nervoso central e comumente objeto de reportagens nos mais diversos meios de comunicação. Além de sua forma usual de consumo, pó branco e fino que é aspirado ou injetado na veia, a cocaína pode também ser consumida na forma de crack ou de mela. Explique o que é crack e a mela. 9. O Brasil está entre os países que mais consomem anfetaminas em todo o mundo. Essas drogas muitas vezes são utilizadas por estudantes, motoristas e atletas. Explique o que essas pessoas buscam ao consumir esses medicamentos. 10. O cigarro comum preparado a partir das folhas da planta Nicotiana tabacum contém uma substância estimulante do sistema nervoso central. Qual é essa substância e quais seus principais efeitos no corpo humano? 11. O monóxido de carbono é considerado o principal poluente atmosférico nas zonas urbanas em geral. Nesse caso, a principal fonte poluidora é representada pelos automóveis. Entretanto, esse gás é também encontrado na fumaça do cigarro e afeta significativamente os usuários dessa droga. Como o monóxido de carbono atua no nosso corpo? 12. Café, chá e guaraná contêm uma substância estimulante do sistema nervoso central. Determine-a e comente sobre os seus efeitos, além dos cuidados que uma pessoa deve ter ao consumir os produtos em que ela se acha presente. 13. O THC, tetrahidrocannabinol, é a principal responsável pelos efeitos da maconha no corpo humano. Comente alguns desses efeitos e discuta se essa substância tem o poder de tornar as pessoas mais agressivas. 14. Na Idade Média, acreditava-se que as bruxas voavam em vassouras e entravam em contato com entidades diversas ligadas ao mal. Em seus rituais, as bruxas utilizavam bebidas variadas, provavelmente associadas com a crença popular de que eram capazes de voar. O que continham essas bebidas e que efeitos podem provocar em seus usuários? 15. No início dos anos 90, o LSD tem sido utilizado em festas diversas em todo o mundo para comemorar o 50º aniversário de sua descoberta. Como o LSD atua no corpo humano? Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos mediante autorização da editora, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Maria Luísa, no mês de junho, no ano de 2006. Nome do livro: Drogas, autor Wilson Paulino, editora Ática, São Paulo, 1997.